Olá, pessoal! Então, a nossa aula de hoje é sobre ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Retas paralelas. Essas duas canetas dão a ideia de duas retas paralelas. Retas paralelas são retas que jamais se encontram. O momento que eu colocar duas retas concorrentes, o que são retas concorrentes? São retas que se encontram num único ponto. E o que são retas perpendiculares? São retas que formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, as retas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes ou elas podem ser perpendiculares, certo? Esta foi a pesquisa que vocês deveriam ter realizado uma aula anterior, lembram? O que são retas paralelas, o que são retas concorrentes e o que são retas perpendiculares. Então, aqui eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. Bom, destes ângulos eu tenho ângulos internos a essas duas retas paralelas. Internos significa que estão aqui dentro e externos significam que estão fora. Então, quais são os ângulos internos? O 4, o ângulo 3, o ângulo 5 e o ângulo 6. Quais são os ângulos externos? O ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 8 e o ângulo 7. Eles estão fora da reta, né? Então, eles não estão dentro da reta paralela, certo? Então, ângulos internos e ângulos externos. Bom, agora nós conseguimos então entender o que é interno e o que é externo é fora. Então, os ângulos internos são os ângulos 3, 4, 5, 6 e os ângulos externos são o ângulo 1, 2, 7, 8. Bom, agora então eu vou para a definição de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes, então eu vou fazer o seguinte. Eu construí uma circunferência, um círculo, e dividi ele em 4 partes. E aí eu tenho esses ângulos ali, ó. Eu tenho o ângulo 4, ó. Eu tenho o ângulo 2, eu tenho o ângulo 3. Estão vendo ali, ó? O mesmo, ó, só para que vocês consigam entender. E o ângulo 1, certo? Eu dividi, são aqueles mesmos ali, tá? Então, o ângulo 1, este ângulo aqui, corresponde ao ângulo 5. Então, o ângulo 1 e o ângulo 5 são ângulos correspondentes, certo? O ângulo 4 e o ângulo 8 são ângulos correspondentes. Então, o ângulo 4 corresponde ao ângulo 8, ó. O ângulo 1 corresponde ao ângulo 5, o ângulo 4 corresponde ao ângulo 8. Agora eu vou para o ângulo 3. O ângulo 3 corresponde ao ângulo 7. E o ângulo 2, ó, corresponde ao ângulo 6. O que a gente viu aqui, ó? Que o ângulo 1 corresponde ao ângulo 5. Os ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Então, o ângulo 1 tem a mesma medida do ângulo 5. O ângulo 4 tem a mesma medida do ângulo 8. O ângulo 2 tem a mesma medida do ângulo 6. E o ângulo 3 tem a mesma medida do ângulo 7. Então, ângulos correspondentes são ângulos que têm a mesma medida, certo, pessoal?
Que mais? Agora nós vamos ver os ângulos internos e os ângulos externos. Só que os ângulos internos e os ângulos externos, nós temos os colaterais, a palavra colateral, tá aqui, ó. Colaterais, mesmo lado. Então eu tenho os ângulos colaterais internos. Então, internos, ó, é o que tá aqui dentro. Colateral significa mesmo lado. Então, o ângulo 3 está no mesmo lado do ângulo 6. Eles são colaterais internos. Olha, eles não têm a mesma medida, mas o ângulo 3, tá aqui ele, e o ângulo 2, ó, corresponde ao ângulo 6. Que conclusão que eu chego? Que a soma dos dois ângulos é 180 graus. Como é que eu chamo os ângulos que a soma é 180 graus? Lembram? Ângulos suplementares. São aqueles ângulos que a soma dá 180 graus, certo? Então, assim, a soma desses dois ângulos tem que ser sempre 180 graus. Então, os ângulos colaterais internos, ó, o ângulo 4 somado com o ângulo 5, ó, que é a mesma coisa que o ângulo 1, ó, também vai dar 180 graus. Então, os ângulos colaterais internos e os colaterais externos, quem é que tá no mesmo lado, só que tá fora? O 1 e o 8, ó. Eles estão fora. Quem é que tá fora lá, ó? Colateral, mesmo lado. Externo, o ângulo 1 e o ângulo 8. A soma do ângulo 1 com a soma do ângulo 8 dá meia volta. Ângulo meia volta é o ângulo 180 graus, certo? E agora, os alternos internos e alternos externos. Alternos é de forma alternada, ó. O ângulo 4 e o ângulo 6, eles são alternos, ó. E o ângulo 3 e o ângulo 5 também são alternos internos, porque estão aqui dentro. Então, o ângulo 4 e o ângulo 6, dá para mim visualizar que eles têm a mesma medida. E o ângulo 3 e o ângulo 5 também têm a mesma medida. Ah, professora, mas como é que eu vejo isso? Olha, o ângulo 3 e o ângulo 1, pelo que nós também vimos, todo ângulo oposto ao vértice, ele tem a mesma medida. Então, este ângulo 1 vai ter a mesma medida do ângulo 3, certo? O ângulo 4 vai ter a mesma medida do ângulo 2, porque são opostos ao vértice. O 5 tem a mesma medida do ângulo 7, porque são opostos ao vértice. 6 e 8, ângulo oposto ao vértice, tem a mesma medida, conteúdo visto a semana passada, certo? Então, vamos recapitular tudo isso. Ângulos correspondentes são aqueles que correspondem, é como se eu pegasse esse círculo e colocasse aqui em cima. Então, o ângulo 1 corresponde ao 5, o 4 corresponde ao 8, o 2 corresponde ao 6, o 3 corresponde ao 7. Ângulos correspondentes têm a mesma medida, isto é, são ângulos congruentes. Outra coisa, ângulos colaterais internos, né? Colaterais, mesmo lado, colateral interno, ó, o ângulo 4 e o 5 são colaterais internos, o 3 e 6 são colaterais internos, o ângulo 1, ó, tá fora, e o ângulo 8 tá fora, são colaterais internos, o ângulo 2 e o ângulo 7 são colaterais externos. Então, os ângulos que estão do mesmo lado aqui, quem são? Ó, o 4 e o 5 são colaterais, mesmo lado interno, e o 1 e o 8 são colaterais, só que são externos, estão fora da reta paralela, certo? Interno é aqui dentro, ó, interno, essa parte aqui é interna.
E essa parte aqui é externa, certo? Agora, então, colateral interno, 5 e 4, 3 e 6. Colateral externo, 1 e 8, 2 e 7. Ângulos colaterais, internos ou externos, as somas dos dois ângulos sempre são ângulos suplementares, 180 graus. Agora vamos falar dos alternos. Eu tenho alternos internos, ó, alternos, forma alternada, interno é que tá dentro aqui, ó, interno, tá aqui dentro, externo, tá aqui fora, certo? Então, quem é que é alterno interno? O 4 e o 6, o 3 e o 5. Os alternos são sempre ângulos congruentes. Então, este ângulo vai ter a mesma medida desse e esse vai ter a mesma medida desse. E os alternos externos? Quem é que é alterno externo? O 1 e o 7, o 2 e o 8. Também são ângulos que têm a mesma medida. Certo, pessoal? Então, assim, eu passei essa definição aqui para vocês vão assistir e vão fazer as atividades, certo? Mas, além disso, eu tenho alguma coisa aqui para passar para vocês, tá? Que é importante. É isso aqui, ó. A partir de agora, você sabe que nós estamos na finaleira. Nós estamos terminando o ano letivo. Nós estamos no finalzinho do mês de novembro. Nós temos dezembro e janeiro. O mês de janeiro praticamente vai ficar para aqueles alunos que não realizaram as atividades, vão ficar pendentes. Aqueles alunos que não tiverem com as atividades entregues até final de dezembro vão ficar janeiro. Vão ficar janeiro para colocar tudo em dia, certo, pessoal? Quem estiver com tudo em dia, pode ser que saia antes, como prêmio, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei algumas dicas para que vocês se organizem a partir de agora. Como foi feita a recuperação de junho, julho, agosto, setembro e outubro, agora vamos lá, não vamos deixar mais a atividade atrasar. Tenha um espaço próprio para estudar. O material deve estar em ordem antes e depois das tarefas. Vocês podem brincar, dançar, jogar, praticar esporte, movimentar, escolham hábitos saudáveis, mas escolham um lugar para guardar o material adequadamente. Não coloque o caderno de matemática em qualquer lugar. Estabeleça horário para seus estudos. Você sabe que toda terça-feira é aula de matemática. Façam atividade na terça e se livrem. Criem hábito de estudar todos os dias. Vocês têm segunda-feira português, terça matemática, quarta vocês têm inglês, quinta história, geografia e religião e sexta vocês têm educação física e artes. Então é só vocês eu já decorei essa atividade aí de vocês. Então assim, vocês sabem que vocês têm duas matérias ou uma, né? Quando é matemática, é só matemática. Quando é português, é só português. Agora, os outros dias, vamos lá. Participe das atividades propostas por sua escola. Todas as atividades propostas pelo professor têm que ser desenvolvidas no dia. A sequência e a continuidade dos estudos são fundamentais para a sua aprendizagem. Matemática, uma coisa é consequência da outra. Se vocês não aprenderem... que nem agora eu tô falando de ângulos, que nem eu tô falando aqui de ângulos colaterais internos e externos, mas quem não estudou a parte de ângulos anterior, a construção do ângulo, o que é um ângulo complementar, o que é um ângulo suplementar, quando eu tô falando aqui que ângulos, quem é o suplemento de 80? É 100 graus, que significa que a soma é 180. Então as coisas, um conteúdo é pré-requisito do outro. Tire as suas dúvidas com seu professor, ou mesmo com um colega, tá, pessoal? Aqui consulte o Google ou o dicionário sempre que precisar. Hoje nem se usa dicionário. Vai lá no Google e pergunta o que são ângulos? O que são ângulos suplementares? O que são ângulos colaterais? Vocês têm a máquina na mão de vocês, aprendam a utilizar.
certo? Um bom trabalho para vocês, uma boa semana e qualquer coisa a professora está aqui à disposição, certo? Beijo!